Ainda falando em Sul-Americana, o Vasco enfrentou o Olímpia ontem, tentando vencer a primeira do campeonato. Estava na lanterna do grupo, né? Mas os reservas do time deram conta do recado, passearam para cima do Olímpia e assumiram a liderança. Bora ver os gols, então. Rojas fez o lançamento para o Adson, que ajeitou para o Puma Rodrigues chutar ali de canhota. O Vasco voltou para o segundo tempo, gente, com tudo, tá? Aos 5 minutos, Adson tocou para o Nuno Moreira fazer, então, o segundo gol. E aos 9 minutos, o Adson recebeu do Rojas e deixou o gol dele. Placar final, Vasco 3, Olímpia 0. Agora o Vasco tem a mesma pontuação do Olímpia e do Audax italiano. O Adson foi o cara do jogo, deu 2 assistências e fez um gol. E ele até chorou na comemoração. E aí, depois da partida, ele fez uma publicação nas redes sociais falando sobre essa emoção de voltar a fazer gol depois de quase 2 anos. O último tinha sido em agosto de 2024 contra o Bragantino pelo Brasileirão. E também foi num toque com muita categoria no canto. Depois disso, o Adson teve lesão na tíbia, passou por cirurgias, ficou muito tempo afastado e agora tá voltando a ter sequência. Que boa notícia pro Vasco, né? Porque ele pode ser muito importante para os objetivos do time na temporada. É o que é, produção? Tem o quê? Uma ligação. Ah! Uma liga... É FaceTime no meu telão. Ah, cadê? O quê? Alô? Cadê? Deixa eu atender, que é de arrastar, não é de arrastar? Ih, gente! Cadê o play? Pode dar o play. Boa tarde, tudo bem? Um abraço aí pra galera do SBT Esportes Rio, principalmente Fernandinha e Venê, meus companheiros de tela, né? Divido a tela todos os dias com vocês, mas hoje eu decidi ficar aqui de casa. Eu percebi que o trabalho do treinador home office funciona, né? Vascão 3-0 ontem em São Januário pra cima do Olímpia e hoje eu resolvi testar a modalidade comentarista home office. Feriadão, né? Ontem eu curti bastante em São Januário, tô mais cansado hoje, vou ficar por aqui. Mas o que vocês precisarem de mim, me chama aí, liga de vídeo que eu entro e comento. Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas. Venê! Ah, essa moda pega. Ah, não! Venê, quantos meses que ele tá aqui? Um mês. Garoto, vem aqui, negócio de... mês. Esse negócio de Renato Gaúcho. Opa. Não! Estou de volta. Não! Caio Caeda! Imagina ele ontem lá na barreira, Venê Catarina. Virou baile. Virou baile! Virou baile. Virou baile! 3-0, Vascão tem que virar Até baile. Itaquera já tinha virado baile, tu viu? Mas passado, já é passado. O futebol é dinâmico, Fernandinha. Tu viu ou não viu que virou baile lá? Caio, cadê as canjicas do Caio Caeda? Cadê o Cris? Hoje não pode ser diferente. Vascão ganhou, todo mundo tá feliz. Todo mundo é o quê? Todo mundo aqui, ó. Ó, Venê, tá feliz, ó. Todo mundo é o quê, Venê? Que quando ele falou todo mundo... É igual a gente, fala pra A ele. minha mãe falou pra mim a vida inteira, você não é todo mundo. Ela falou, mas mãe, todo mundo vai na festa, mas você não é todo mundo. Aí a gente não é todo mundo. Todo mundo que ama o Clube de Regatas Vasco da Gama hoje acordou ainda mais feliz e eu nem tô falando do feriado. Muito bem. Pelo bem do nosso programa, tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz. isso. Pelo bem da sanidade romântica e emocional da minha sua casa, do meu lar. exatamente. Tá? Chegou ele ontem todo... Ai, sabe o que ele fez ontem? A mentira de ontem. Que ele conta todo... Antes de chamar aquele... Todo dia ele conta uma mentira pras filhas pra tentar elas... fazerem elas serem Vasco. Aí ele chegou lá, eu tava com elas em casa, ele abriu a porta e ele tinha ido com uma camisa que eu dei pra ele no aniversário dele de, sei lá, 36 anos, com um autógrafo que nem ele sabe de quem é e eu não lembro. Eu falei, isso não é do Ribamar, não? Ele, não é do Ribamar, não é do Ribamar. É um 9 de 2019. Quem era o 9? Era o Ribamar. Era o Ribamar. Aí eu falei, se é Ribamar, não é Ribamar. Ele entrou com a camisa. Aí as meninas, pai, estão acostumadas comigo, que ganham camisa dos jogadores. Eu tô da cozinha, ele... O que é isso escrito nessa camisa? Aí ele sabe o que ele falou? Abaixou e falou, papai hoje foi no campo e ganhou a camisa do jogador do Vasco. Eu não acredito não, Chamei. Aí, Certíssimo. porque eu chego assim em casa, olha essa camisa que o Gregory me deu. Ele mente, cara, ele mente. Aí eu cheguei na sala, aí eu disse, o que você tá falando pras meninas? Aí ele, desmente na frente delas.
Imagina se ele mete a assinatura do Adson. É o do Ronaldo Fenômeno. Aí eu disse, o papai não ganhou essa camisa. Não, a ele. Para, Fernanda, saiu bolado comigo. Mente pras meninas serem Vasco. Aí não, Juninho. Tá certo, Juninho, tá certo. Todo dia ele mente. O Vasco venceu e não é mentira. A primeira na Sul-Americana bateu o Olímpia. Sobe o som, DJ Careca. São Januário virou baile. 3-0. Assumiu a liderança do grupo G da competição. O Flavini, que acompanhou a partida, vai contar os detalhes. E vocês vão ver como o futebol é engraçado. O Vasco não tinha vencido na Sul-Americana e hoje ele é o líder da Sul-Americana. Rodou. O Vasco entrou em campo com muitos reservas. Entre eles estava o Adson, titular pela primeira vez na temporada. Os vascaínos apostavam nos gols do Spinelli, que teve a primeira chance, mas não conseguiu finalizar. Os chutes de longa distância foram as principais armas do Vasco no início. Rojas era quem mais arriscava as batidas de fora da área. Pumita também tentou de longe em uma prévia do que estava por vir. 1 minuto depois, Rojas lançou. Adson ajeitou de cabeça e Pumita abriu o caminho da vitória que fez o Vasco despertar, renascer na Copa Sul-Americana. A gente sabia que tinha que ganhar o jogo, que tinha que fazer mais de um gol para ficar na liderança. A gente fez um jogo muito bom de princípio a fim e ficamos felizes porque a gente tinha que fazer isso. Tínhamos um jogo com o Corinthians que a gente perdeu, que com um a mais aí ficava um pouco de dúvida, mas hoje fizemos o que a gente trabalhou. O melhor momento do Vasco no jogo foi no começo do segundo tempo. Spinelli, enfim, recebeu um bom passe, mas chutou na trave. Na sequência, outra participação do Adson e gol do Nuno Moreira. O português ganhou mais pontos na luta por uma vaga entre os titulares. Estava a precisar de um pouco de confiança já no jogo com o Paysandu, em que eu fiz o gol, depois acabou por ser anulado e desta vez, felizmente, foi gol. O árbitro estava ali a escutar alguma coisa, fiquei com medo, mas acabou por ser gol. Spinelli poderia ter feito o terceiro, mas chutou por cima. A noite já tinha Adson como protagonista quando ele coroou a grande atuação com um gol de categoria. Um toque preciso no cantinho do goleiro Oliveira. Ele voltou e num lance no treino ele teve que fazer outra cirurgia, então a cabeça do jogador sempre dá uma... Pô, será que vai? Será que não vai? Então, cara, dá os parabéns para ele e, claro, a gente vê no dia a dia, a gente vê no treinamento que ele sempre está colocando uma pulguinha atrás da cabeça do Renato. Então, acho que a oportunidade dele chegou e ele aproveitou muito bem e graças a ele também conseguimos essa grande vitória hoje. Adson saiu de campo como grande destaque da partida. O atacante fez um gol e deu 2 assistências. A vitória leva o Vasco da lanterna à liderança do Grupo G da Copa Sul-Americana e ainda motiva o time e a torcida para o clássico de domingo contra o Flamengo no Maracanã. Um jogo dessa magnitude não precisa motivação extra, mas a gente fica feliz pelo jogo de hoje. Como falei antes, a gente tinha que fazer isso, tinha que ganhar e logicamente que é melhor para ir num jogo assim. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, muito duro, mas a gente está preparando para vencer. Já o Spinelli seguiu lutando para fazer o dele, que quase saiu de carrinho. O argentino tentou de letra também e nada, nem no rebote. Hoy no quiso entrar la pelota, sinceramente, porque las situaciones que tuve creo que las hice bien. Una así de pateé muy fuerte y se me fue por arriba del arco, pero nada, hoy no quiso entrar, pero lo importante que entró la de los compañeros, así que ganar es lo más importante. O Vasco recuou no fim e viu o Olímpia assustar, mas não sair do zero. Isso tudo sem o suspenso Renato na beira do campo. Mas ele volta domingo contra o Flamengo. Vai partir muito de treinamento e observação para que a gente possa montar uma equipe ideal para jogar contra o Flamengo.
Não tem como eu te antecipar alguma coisa, porque eu vou estar dando arma para o inimigo, e a ideia não é essa. Mas eu acho que o Adson está evoluindo bastante, é um jogador de velocidade que o Renato gosta muito de ter essa velocidade pelos lados, e ele cumpre bem a função dele. Liderança e confiança em alta. O Vasco está pronto e motivado para encarar o maior rival. Tá aí, cadê as canjicas do Caio? Olha só, não tem como não abrir um sorriso hoje com o que o Vasco fez ontem dentro de São Januário. Então, assim, muito obrigado, Vasco da Gama, por mais uma noite de paz dentro de São Januário, na barreira do Vasco. A barreira virou baile mais uma vez, graças a Ad Show, o mais conhecido como Adson. Mas olha aqui, 3-0 é verdade ou é mentira esse bilhete? É verdade e podia ser mais. Ah, então é mentira. Então é mentira. Era pra ser mais. Você gostou do Vasco? Tudo te agradou? Tudo não. Assim, uma atuação nota 8, porque eu não gostei de alguns vacilos da zaga do Vasco, mas eu prefiro focar na parte boa. Sabe aquelas notas do lance de antigamente? Sim. Era o Caio que dava. Eu já fiz muito no Jornal Dia. Você fez? Eu gostava. Tu só dava 4 também. 3, 2. Porque só tem nota baixa, gente. O povo joga. Nota 10 eu quero... Eu tenho um grande amigo que joga. E ele fala assim, já viu minha nota lá? Eu falei assim, não olha a tua nota, porque aquele povo só dá nota baixa pra vocês. Não é possível. O Caio que dava nota também, não é possível. Nota 8? Não, dá pra dar um 9 aí, não? Mas a nota 8, se tratando do Vasco, é uma grande nota, que é a camisa histórica de Juninho Pernambucano. Ultimamente, eu né? pensei que ele ia falar, ele levou pro Juninho, mas eu ri porque eu achei que ele ia falar, porque o Vasco, né, eu achei... Vai, Caio, gostou do Vasco? Que nem no boletim. O que mais te encantou nessa partida, taticamente aí falando, e o que menos te encantou? O que eu mais gostei da partida do Vasco ontem foram as atuações de Adson e Rojas, principalmente. O Adson com 2 assistências e 1 gol, se movimentando muito bem. A gente até comentou aqui na provável escalação ontem que havia dúvida de Marino e Adson. Eu falei aqui que era mais justo que o Adson tomasse essa posição para já ganhar minutagem. Até acho que ele jogou mais tempo do que devia, ele podia ter saído um pouquinho antes, mas assim, jogou muita bola, fez o seu gol, que estava 2 anos sem fazer um gol. E isso para a cabeça de um atleta de alto rendimento. Muda tudo, então assim, foram 2 anos que ele passou aí se lesionando, indo e voltando, não conseguindo ter sequência, e a lesão atrapalhou muito a vida e a carreira dele. Então ele se emociona ontem quando faz o gol, em mais uma partida muito boa dele, que mudou assim. Se a gente vinha falando que o Vasco com o Andrés Gomes, com o time titular, vinha um time capenga, né, atacando muito pelo lado esquerdo, ontem sem Andrés Gomes, sem Thiago Mendes, o Vasco, e sem Cuiabano também, o Vasco atacou muito mais pelo lado direito. A grande virtude do Vasco na partida de ontem foi justamente o lado direito, com Adson e Puma Rodrigues, que também vem pedindo passagem nesse time do Vasco há muito tempo, é o artilheiro da temporada, faz um belíssimo gol de esquerda. É bom lembrar aqui que o Puma joga tanto pela direita quanto pela esquerda, usa muito bem as 2 pernas, e essa dupla ali pela direita funcionou muito bem. E é algo para já se ligar um alerta no Vasco de que esses 2 podem vir a tomar a posição de titular para jogar pelo lado direito do Vasco. O Vasco tendo no time titular Andrés Gomes e Cuiabano pelo lado esquerdo, e Puma Rodrigues com Adson pelo lado direito, o Vasco deixa de ser um time capenga, consegue ter mais alternativas. Eu acho que isso é o mais importante que o Vasco tira do jogo de ontem. Além da vitória e da liderança no grupo da Sul-Americana, o Vasco arrumou alternativas ao seu jogo. Muito mais do que ser um time que só tem um lado do campo para jogar, o Vasco descobriu ontem, aparentemente, que tem outras alternativas. E gostaria de destacar aqui também o menino Ramon Rick, que é do Sub-20 do Vasco. Ele já tinha jogado anteontem pelo Sub-20, jogou 45 minutos pelo Sub-20. No dia seguinte, ser novo é uma beleza, né? No dia seguinte ele joga pelo profissional na emergência, né? O Tietê sentiu uma indisposição durante o aquecimento, ele é sacado do time, entra o Ramon Rick, o garoto novíssimo, assim, bom e muito novo. Ele entra, assume a responsabilidade, joga muito bem no meio de campo do Vasco. Foi um dos motivos do Vasco dominar o jogo do início ao fim, dentro de campo, principalmente no meio de campo. E o Vasco sai não só com os 3 pontos, mas com 3-0, com a torcida fazendo a festa e ganhando muita confiança para domingo, porque era muito necessário isso. Tão importante quanto a vitória para a Sul-Americana era ganhar essa confiança para o Clássico de domingo e chamar a torcida para lotar o Maracanã ao seu lado e no Maracanã também. Muito bem, como o Caio destacou aí, o Adson foi o grande destaque dessa partida, né? O atacante brilhou com 2 assistências e ainda marcou o último gol. O Caio já destacou bastante esse jogador. Quem ficou feliz com a vitória do Vasco foi o Renato Gaúcho. Ele acompanhou o jogo de casa,
né? Porque ele não podia ir, porque ele foi suspenso por 3 jogos na Sul-Americana por não ter viajado naquele primeiro jogo do time na competição. Aí o que ele fez? Ele fez um vídeo e postou nas redes enaltecendo o elenco do Vasco. Cadê o vídeo do Renato Gaúcho? O time fez uma grande partida, jogamos contra o líder do grupo e conseguimos uma vitória importante, saldo de gols, que nos dá a condição de hoje, nesse momento, sermos os líderes. Vai ser muita coisa ainda pela frente, mas o importante é que muita gente soube aproveitar as oportunidades. Eu sempre falo para vocês e falo para o grupo. Aqui não tem titulares, não tem reservas. O importante é aproveitarem as oportunidades que são dadas. E hoje a equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. E como falei, era importante a vitória. E 1-0 já era goleada, mas mesmo assim a gente conseguiu ganhar uma partida difícil, por 3-0. Então está todo mundo de parabéns. E agora, a partir de amanhã, a gente já pensa no jogo do final de semana contra o Flamengo. Tá bom? Um abraço. Por isso que Caio fez aquele vídeo no Agora sofá. tá tudo explicado. Bota aqui no telão, no meu super telão, o grupo do Vasco. Olha como é que é o futebol. Ontem o Vasco era o lanterna. Era o lanterna. Isso é sério, era o lanterna. E agora o Vasco já passou para primeiro colocado. Todo o grupo tem 3 jogos, hoje já tá tudo feito, não precisa mais se esperar nada. Um grupo bem embolado aí, Vene Casagrande. O Vasco, o Audax Italiano e o Olímpia, nessa sequência, o primeiro, o segundo e o terceiro, tem 4 pontos. E o Barracas Central tem 3 pontinhos ali e ele é o último. O saldo de gols, e por isso que o Vasco está em primeiro, do Vasco é o melhor, com 2. Marcar ontem 3 gols em São Januário foi fundamental, obviamente, para o Vasco estar aqui em primeiro lugar, né? Exatamente. E agora o Vasco está no lugar que deve estar na Copa Sul-Americana. Embora seja a terceira competição ali no critério de dar prioridade na temporada, mas o Vasco da Gama, nesse grupo G da Copa Sul-Americana, eu não vou dizer obrigação, porque obrigação é uma palavra muito forte, mas eu acho que o Vasco deveria estar se brigando na parte de cima. E ontem, como eu comentei aqui, estar na lanterna para mim era uma vergonha, porque a instituição Vasco da Gama é enorme. Embora não priorize essa competição, mas você não pode estar na última colocação de um grupo que tem Audax Italiano e Barracas Central. 2 clubes que a gente não conhecia até chegar no grupo do Vasco da Gama. Agora o Vasco está onde deve estar. Se vai se classificar ou não é uma outra história. Independentemente do time que entra em campo, tem que ter a postura que o time teve ontem, porque foi uma postura totalmente diferente dos jogos anteriores na competição. O Caio Caesa tirou 2 pontos do Vasco. Em vez de dar nota 10, deu nota 8. Por que você tirou 2 pontos do Vasco? Porque depois que o Vasco fez 3-0, ele relaxou muito na partida e a dupla de zaga protagonizou algumas cenas preocupantes, assim, alguns vacilos, algumas desligadas assim no jogo, que contra um time mais forte podiam render ali um gol que colocasse o adversário na partida mais uma vez. E nós, vascaínos, já vimos várias vezes o Vasco cometer erros que comprometem resultados da partida. Então, por exemplo, se o Vasco comete alguns erros que cometeu ontem contra o Flamengo no domingo, provavelmente o Flamengo não vai desperdiçar a chance. Então é bom que o Vasco fique ligado os 90 minutos, não é porque fez 3-0 que o jogo acabou. Então só por isso eu tiro esses 2 pontos da atuação do Vasco, mas espero eu na segunda-feira estar aqui dando nota 10 para a atuação do Vasco contra o Flamengo, que precisa de postura. O Vasco, para colher um resultado diferente do que vem colhendo nos clássicos contra o Flamengo, precisa mudar completamente a postura com que entra em campo nos últimos jogos contra o Flamengo também. Não sei se vocês concordam comigo em relação à partida de ontem, mas eu acho que o Spinelli tem que ser titular na equipe do Vasco da Gama. Estamos falando de um centroavante que, querendo ou não, ele está fazendo gol. Por isso que ele foi contratado. E o David, que tem sido escalado como centroavante, isso não é uma crítica ao jogador, tá? Mas não é a dele. Ele não é de fazer gol. Por exemplo, os números dele, em 19 jogos, apenas 2 gols. E a gente vê um Spinelli que, além de fazer gol, ele foi contratado para isso, é um jogador que incomoda demais o setor defensivo. Jogador enjoado, que tenta de todas as maneiras. Então, acho que o Spinelli ele deveria ganhar mais continuidade na equipe titular. Porque o contexto é totalmente diferente quando você atua numa equipe reserva, considerada reserva, numa equipe titular. Você acha também, Caio? Eu acho que ele vem num momento melhor do que o do David e também do Brenner, né? Que são os principais concorrentes dele. Mas eu também sinto falta de ver mais o Brenner atuando como 9. O Brenner geralmente tem entrado como meia, às vezes segundo atacante, às vezes entra aberto pela ponta. E o Brenner é um camisa 9, né? Apesar de fazer outras funções. Então, mas eu acho que o momento é do Spinelli, assim. Eu manteria o Spinelli no time também, como o Vene falou. E o Thiago Mendes foi absolvido pelo STJD ontem. O volante do Vasco havia sido denunciado por declarações dadas na zona mista após a derrota para o Corinthians no último domingo pelo Campeonato Brasileiro.
O volante havia criticado a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda e acabou enquadrado no artigo 258 do CBJD, que diz respeito a assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva. O empate na votação do julgamento favoreceu a defesa de Thiago Mendes, que daí resolveu absolvê-lo e, portanto, o jogador está livre para enfrentar o Flamengo. Volta lá um pouquinho, por favor, o TP, que graças a Deus, isso aí é uma vitória, tá bom? Uma vitória enquanto a gente, seres humanos, tá? Porque assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Até onde eu sei, a gente dar a nossa opinião sem desrespeitar ninguém não é ferir ética de nada e nem contrária a qualquer disciplina. Aliás, a disciplina do mundo deveria sempre ser respeitar a opinião do outro e deixar o outro dar a sua opinião e não ser obrigado a se calar. Tá bom? Fiquei muito feliz. Eu aprendi isso na faculdade. Liberdade de expressão. Vinícius. Eu acho que a gente tem, né? E deveríamos ter. O Thiago Mendes, pelo visto, não. Não, pelo visto tem, que foi absolvido. Mas só de ser julgado. Ele teve a liberdade ameaçada. Não tem nada a ver, deixa o ovo no outro pai. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos falar de Vascão, que o Vascão pegou o Olímpia e macetou ontem. O Vasco escangalhou o Olímpia ontem. O Vasco venceu 3-0, São Januário, líder do grupo. Quem vai contar tudo pra gente é o presidente do fã-clube da Virgínia e da Shakira, Gabi Marino. Sem Renato Gaúcho, suspenso pela Conmebol e com um time misto, o Vasco conseguiu a primeira vitória na Copa Sul-Americana de 2026. Eu acho que é impossível o mesmo time jogar 3 em 3 dias sempre. Eu acho que o Renato faz bem em mudar algumas peças, esta é a minha opinião, porque também acaba por dar oportunidades a quem não está jogando tanto e toda a gente sente-se importante dentro do grupo. O primeiro tempo foi bastante movimentado em São Januário. Rojas levou perigo ao receber ótimo passe de Adson e soltar essa bomba. Passou perto. O Vasco seguiu no ataque e pouco depois, o camisa 10 mais uma vez desperdiçou a chance de abrir o placar. Os paraguaios responderam com Quintana. Léo Jardim se esticou e fez grande defesa. Aos 38 minutos, saiu o gol Cruzmaltino. Rojas lançou para Adson, que ajeitou de cabeça para Puma Rodrigues balançar a rede. 1-0. Eu treino muito também para ajudar o time em ataque. Onde me toque sempre, hoje tocou jogar, tocou fazer o primeiro gol, muito feliz também. Na volta do intervalo, o Vasco tratou de matar o jogo. Logo aos 5 minutos, ampliou. Primeiro, Spinelli acertou a trave. No rebote, Adson recuperou de carrinho e tocou para Nuno Moreira fazer o segundo. 4 minutos depois, o próprio Adson deixou o dele. Com a vantagem, o Vasco diminuiu o ritmo. O Olímpia ainda tentou pressionar e chegou a ter um pênalti marcado, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Fim de jogo, Vasco 3, Olímpia 0. Uma vitória que tira o Vasco da lanterna e o coloca na liderança do Grupo G. O Cruzmaltino agora tem 4 pontos, a mesma pontuação do próprio Olímpia e do Audax italiano, mas está na frente por conta do saldo de gols. E hoje a gente faz um grande jogo no meu modo de pensar. Eu acho que o grupo, a torcida, o presidente, o staff tá muito feliz pelo nosso jogo. A gente sabia que era um jogo difícil, não era um jogo fácil. Mesmo fora da partida, Renato Gaúcho comemorou a vitória em um vídeo publicado nas redes sociais. Nós temos muita colheita pela frente, mas o importante é que muita gente soube aproveitar as oportunidades. Sempre falo para vocês e falo para o grupo. Aqui não tem titulares, não tem reservas. O importante é aproveitarem as oportunidades que são dadas. E hoje a equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. Sem muito tempo para comemorar, o Gigante da Colina volta a campo já no próximo domingo, em um clássico diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Sim, nós queremos ganhar um jogo para o campeonato. Eu acho que nós precisamos da vitória também, e sendo contra quem ainda dá mais motivação. Beleza, Vascão venceu, 52% de posse de bola, até que foi equilibrado. O Vasco finalizou 16, o Olímpia 14, 8 chutes do Vascão na meta e meteu 3, o Olímpia 2 vezes.
passes também equilibrados ali, 431 a 395. 13 faltas cometidas pelo Vasco e 10 pelo Olímpia. Vasco 3 amarelos e o Olímpia apenas 1. Como eu tô falando de Vasco da Gama, eu tô com o Fabinho aqui, vou usá-lo só pra dar uma palhinha na memória afetiva. Como é que é aquela do Edmundo assim, Fabinho? Qual é? Dona boa. Esse aqui é bom demais. Ah, garoto! Oh, meu Deus do céu, isso é bom demais. Pode mandar pedidos, hein? Manda pedidos aí no abraço da galera, que de repente dá tempo da gente fazer uma palhinha no Abraços da Galera. Arroba Donos da Bola RJ, manda sua mensagem, manda sua foto, manda sua declaração de amor. Peça músicas para Fábio Show, que tá aqui com a gente no Donos da Bola. Pode